E hoje também foi um dia muito legal, porque a gente recebeu aqui nessa casa a visita do Herculano, deputado já eleito, onde ele veio agradecer a nossa cidade pela votação sua e de sua esposa. Um gesto muito nobre de uma pessoa que foi muito bem votada aqui na nossa cidade, que já veio retribuir, né, e agradecer a votação que ele teve, não só ele como a esposa dele. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês, que foi muito gratificante eu poder estar recebendo já o meu deputado, né, do meu partido, né, não só meu, da vereadora Selma e da vice Marli, e eu acho que é o deputado de toda a cidade, porque ele com certeza vai estar brigando pela cidade de Mairinque. E ele veio nos comunicar aqui que Mairinque está entre as 10 cidades que ele teve mais votos de todo o estado de São Paulo. Estamos falando no estado de São Paulo aí com mais de 500 cidades aí. Não sei exatamente o número de municípios, mas Mairinque, o Herculano ficou em nono. No ranking de cidades, Mairinque ficou em nono. E aqui na cidade ele ficou em terceiro lugar. E a sua esposa ficou em primeiro lugar. Então foi um resultado muito bom. E não poderia deixar de estar passando aqui nessa tribuna. Também gostaria de agradecer todas as pessoas envolvidas na campanha, tanto aqui da cidade quanto lá da região. Falar para vocês que também foi uma campanha limpa, uma campanha onde a gente fez várias reuniões, uma campanha gostosa de se trabalhar, juntamente com a professora Selma, a vice Marli, e toda a minha equipe que também ajudou, o Bruno, o Aurélio, o Naldo, todo mundo empenhado aí para conseguir um bom resultado. E também gostaria de deixar registrado aqui que antes da eleição eu também declarei o meu voto para o Geraldo Alckmin, pelo Facebook, pedindo apoio, porque não seria justo eu, que divulgo tanto o trabalho que está sendo feito na região, através da estrada Mário Covas, não declarar o meu voto para o Geraldo Alckmin. E foi gostoso de ver a vitória já no primeiro turno. E então, agora vamos avaliar aí a nova eleição para presidente. Ainda estou indeciso. Votei no Aécio no primeiro turno, para deixar para decidir agora no segundo turno, que eu queria muito que o Aécio fosse para o segundo turno com a Dilma. Então agora eu vou avaliar e também vou declarar meu voto, mas não hoje. E para finalizar, eu gostaria de dar os parabéns para o nosso amigo e vereador Robertinho Yerck, né, que surpreendeu todos nós aqui dessa casa com uma coragem de encarar uma campanha para deputado e fazer um excelente trabalho, né? Como todos citaram muito bem aqui, um trabalho limpo, um trabalho digno, né? Que com certeza tem o respeito de todos os vereadores e a admiração de cada um. Então, mais uma vez, parabéns pelo excelente resultado, viu, Robertinho? De coração, e continue com essa força que você tem. E com certeza você vai conseguir muitos feitos aqui para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Agora com a palavra a vereadora Déia, por 15 minutos com direito à parte. Boa noite, excelentíssimo presidente, vereador Giovanni, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Selma, todos que dão a honra aqui de acompanhar os trabalhos, o secretário do Partido dos Trabalhadores do meu partido, o Jorge Ferraz, o Tinoco, um antigo companheiro, sempre presente, a Adriana, minha irmã, também membro do Partido dos Trabalhadores, a Rose, o José, representante do Cruzeiro do Sul, que está aqui acompanhando, outro cidadão aqui, todos que estão pela internet acompanhando, e também os funcionários e assessores dessa casa. Primeiramente, agradecer à população de Mairinque. A eleição não teve nenhuma ocorrência
que pudesse manchar aí o pleito. Nós vimos aí as pessoas que trabalham de mesário, presidente, fiscais dentro das salas de votação, que são dezenas e dezenas, trabalhando das 8 às 5 da tarde. A gente sabe que não é exatamente das 8 às 5, porque elas têm um período anterior a isso e chegam bem cedo no dia. É um trabalho que praticamente se troca o dia somente. Tem gente que nem o dia troca, então, na verdade, são verdadeiros brasileiros, aí, cidadãos que se dão nessa causa da democracia brasileira. Então, a gente tem sempre que reconhecer esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer as pessoas que estiveram na campanha do meu partido. Nós sabemos que muitas pessoas fizeram, nós temos que nos orgulhar, vereador Giovanni, da nossa militância. Ela esteve presente, eu penso que nesse segundo turno ela vai estar muito mais presente. É uma nova eleição, mas eu queria também falar rapidamente dos resultados, mas eu não tenho a planilha, penso que na semana que vem a gente vai ter tudo isso sistematizado, porque a internet a gente pensa que facilita a vida da gente, facilita, mas de uma outra forma a gente fica muito aberta em inúmeras informações. E a gente acaba não focando naquilo que é o resultado local, e por conta disso eu realmente, nesse tempo de domingo até hoje, eu não tenho essa planilha ainda sistematizada. Porque a gente fica preocupado em ver os resultados todos pelo Brasil, e o site do TSE nos possibilita isso, então a gente acaba, com o tempo que a gente tem disponível, olhando tudo e acaba não se detendo muito ao nossa questão local. Eu penso que o PT não teve o resultado que a gente queria, que era a presidente Dilma vencer no primeiro turno. Mas nós vamos muito firme para o segundo turno. Mas não tem a menor dúvida. Em Mairinque, aconteceu uma coisa que é inusitada no PT. Nos outros pleitos, a gente, desde o Lula em 1989, nós tivemos sempre bons resultados aqui. Mas eu penso que isso aí é uma questão que nós vamos ter que fazer uma análise sobre isso muito profunda. Ninguém sofre qualquer coisa, nem um vendaval, nem uma gripe, sem que pense o que eu estou fazendo para isso acontecer. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos debruçar sobre isso. Mas eu quero aqui agradecer os votos em deputados que tiveram uma campanha bem mais intensa em Mairinque do Partido dos Trabalhadores e que foram eleitos. Não posso, se eu esquecer de alguém aqui, por favor, me lembre, vereador Giovanni, mas a deputada Ana do Carmo, Ana Perugini, Enio Tato, Valmir Pracidelli, Zaratini, que foram os deputados que lograram êxito, foram eleitos, e sempre lembrando, deputados que já vinham enviando emendas, recursos através de emendas parlamentares para o município de Mairinque. E se a gente for confirmar isso, conferir isso, nesse estudo que eu falo que a gente tem que fazer, exatamente como é o PT, os princípios do PT. Enviar recursos, nem sempre até para os lugares onde a gente sabe que tem um grupo de apoio mais forte. Porque, na verdade, o que a gente quer é ajudar e colaborar com o município. Essa é a nossa responsabilidade, nosso dever constitucional. Não é nem uma ajuda e nem uma doação. Faz parte das responsabilidades. Nós temos procurado fazê-la com muito afinco. Dentro desse estudo que a gente fará, eu penso que tem uma coisa que nós vamos ter que ver. Em Mairinque, o fato da Raposo não ter sido duplicada, que a gente sempre apontou como uma coisa grave e que a população reclamava, não é uma coisa tão importante assim, porque o governador Alckmin, que podia já ter feito essa duplicação e não fez, no tempo do contrato, podia até antecipar o contrato, não fez. Mas isso a população aprovou, o que ele deixou de fazer. Por 2 vezes, o governador Alckmin pôde ajudar o hospital, através da sua diretoria regional de saúde em Sorocaba, que é do âmbito do Estado, e não fez. Nosso hospital continua fechado. Então, eu penso que a gente vai ter que pensar e conversar muito com a população mesmo sobre esses aspectos. Eu acho ainda
e tenho certeza que muitos dos eleitores não fizeram ainda, talvez, essa reflexão, que a AME podia ter sido construída em São Roque. Não precisa ser em Mairinque. A AME é aquele ambulatório de especialidades, de exames de pequenas cirurgias que tem em Salto e em Itu, que é a nossa referência, quando a gente coloca os nossos pacientes na vaga cross, que são as vagas que o Estado disponibiliza para Mairinque. Mas a AME foi construída em Salto e Itu. E quando um paciente chega aqui, às vezes a gente tem que ir com o carro próprio, ou sair correndo atrás de um atendimento para levá-los para uma consulta às 7 da manhã em Salto e Itu, a gente sempre fala disso. O bom será a AME lá em São Roque, que é o nosso polo aqui mais próximo. Que se tiver uma consulta em São Roque às 7 da manhã, de ônibus a pessoa consegue chegar. Mas em Salto e Itu e na zona norte de Sorocaba não consegue chegar. Mas, se assim a maioria dos eleitores entendeu, é porque eles estão aceitando isso dessa forma. E nós temos que fazer essa reflexão. Porque às vezes a gente pega e acha que os eleitores não estão gostando da coisa como está. Porque nós não gostamos, nós não achamos que seja confortável para o eleitor, confortável para o paciente. Esse é o nosso dia a dia, ou não é? Nos gabinetes aqui desta casa, esse é o nosso dia a dia, vendo esse tipo de demanda e atendendo esse tipo de demanda. Bom, então essas são as reflexões que nos próximos dias nós vamos ter que fazer. Vem aí uma segunda eleição, o tempo é bastante curto, nós vamos para a rua pedir o voto do eleitor para a presidenta Dilma, para a reeleição, porque eu tenho certeza que se a gente for analisar todos os dados, todos os números, todas as estatísticas, a gente tem com segurança e tranquilidade o que dizer para o eleitor, do quanto o Brasil melhorou e do quanto o Brasil poderá melhorar com a reeleição da presidenta Dilma. Eu não poderia deixar aqui de fazer duas pontuações. Primeiro, a deputada que eu apoiei, deputada Yara Bernardi, numa eleição difícil que a gente sabia para deputada estadual, ela não foi reeleita, não foi eleita, mas foi muito bem votada, são 1.121 votos, e eu penso que não deixa de ser uma aprovação a tudo que ela tem feito pela nossa região. Eu penso que é uma deputada que tem ainda, que é uma deputada que até o final do ano vai poder ajudar muito em Mairinque. Hoje mesmo já fiz pedidos a ela enquanto deputada. Eu tenho certeza que ela já vai estar nos próximos dias em Brasília tentando resolver essas questões de Mairinque, que estão em aberto e precisam ser resolvidas. E nos atendeu como se tivesse sido eleita. Porque esse é o comportamento dela enquanto cidadã, enquanto política, sempre foi assim. Então, agradecer os votos. Não foi possível a eleição da deputada Yara, mas eu estou contente da mesma forma. Ficaria muito mais, evidentemente, mas eu não posso deixar aqui de agradecer a cada eleitor que a gente bateu na porta, a cada eleitor que a gente pediu voto na rua. A eleição o processo eleitoral ele é muito rico. Nós conhecemos muita gente que a gente não conhecia. Soubemos de muitos problemas que a gente não conhecia. E, por incrível que possa parecer, encontramos muitas pessoas empreendedoras pelo município, muitas pessoas que melhoraram de vida. Fiquei muito contente mesmo, vereador Giovanni. Numa eleição a gente passa e a pessoa está com a casa de um jeito, 2 cômodos, pela metade, um banheiro sem terminar, e a gente passa 2 anos depois, a pessoa está com a casa toda arrumada. É um prazer enorme a gente entrar e constatar isso. Muito bom. E eu penso que a gente sempre tem que fazer as mudanças, somos nós mesmos, em nós mesmos. A mudança primeiro tem que ser em nós mesmos. Refletir sobre essa questão, sobre os resultados, sempre agradecer. Eu agradeço a cada voto. Agradecer pela eleição de deputados comprometidos do Partido dos Trabalhadores, Ana do Carmo, repito, Ana Perugini, Valmir Pracidelli, Zaratini, Enio Tato, que eu sei que Marcos Martins, que receberam o voto aqui, que eu sei que vão estar sempre prontos para nos atender. Quem mais, professor Júnior? Flávio, professor Flávio e tantos outros. Então, muito obrigada à população de Mairinque que nos recebeu. Muito obrigada aos eleitores, a todos que trabalharam na eleição, que a gente sempre esquece de agradecê-los, e eles têm um trabalho muito importante nisso. E pedir o voto, é claro, sempre que as pessoas não deixem de votar. Que não tenha voto, que não tenha abstenção.